Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, livro de Êxodo, capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Como foi que tudo começou? Vamos ler um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre a história. Santa Ceia, no Velho Testamento, era chamado de Páscoa. Cadê a Pititica, irmã? Não está muito bem. Jesus, o anjo estará com ela. Ana Clara, essa é a irmãzinha dela? Eu não conhecia. Ana Clara, Deus continue ajudando a pequena Ana Clara. A instituição da primeira Páscoa. Tudo começou, como foi, quando? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. Assentai-vos, vamos continuar lendo assentados agora. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. A exigência começa aí. Sem mácula, sem mancha. Falando que Cristo, que é o nosso cordeiro, lá era tipo, lá era um animal. Falando do humano que seria aqui no Novo Testamento, teria que ser sem mácula, sem mancha. Sabe por quê? É o choro de João em Apocalipse. Não havia ninguém digno, nenhum ser humano, seja ele papa, cardeal, pastor, reverendo, todos tinham mácula, mancha. E João chorou porque não havia ninguém digno. E o cordeiro vem do tipo. Os tipos não podem falhar. Bíblia não pode falhar. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis. Veja bem aqui no verso 5, cordeiro masculino, cabrito masculino, que não se refere a cordeira ou cabrita. Redimir, Maria nunca nos redimiu. Não se refere à mulher, refere ao homem. Maria, mediadora entre Deus e Deus. Não, Maria foi uma bem-aventurada, mas o remidor era masculino, cordeiro, cabrito masculino. Por aí já cai por terra muitas doutrinas romanas. Aí vem o verso 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês. O irmão Brana disse na mensagem, único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 135. 14 dias, 2 sábados, representando as 2 eras, a era dos judeus e a era dos gentios, porque esse cordeiro redimiria esse povo dessas 2 eras, tanto judeus como gentios, guardado, intercedendo por esses 2 povos. Até o 14º dia, 14 dias, 2 sábados. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tudo, irmãos, não falhou nenhuma vírgula. Sabe por que Jesus morreu às 3 horas da tarde, à tarde? É porque lá no Velho Testamento, cordeiro era sacrificado à tarde. Ele não podia morrer de manhã no Calvário. Tinha que morrer, ele sofreu o dia todo, mas veio morrer à tarde, para cumprir a Bíblia. Bíblia cumpre. Quando é Deus na coisa, tem respaldo bíblico para tudo. Não falha. Verso 7, tomarão do sangue e poluão
em ombreiras, em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sinal não é do sangue. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Fala ausência de fermento. Fermento fala de doutrina errada. Daqui a pouquinho vamos passar por isso. Com ervas amargosas a comerão. Ervas amargosas, lembrando do amargor, do lápego do Egito. Comer a Páscoa com ervas amargas, celebrando o dia do livramento do cativeiro do Egito. Você toma a comunhão aqui, comemorando o dia do seu livramento do cativeiro do pecado. Oh, isso deve ser feito com bastante devoção e gratidão. Verso 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, fogo do Evangelho. E a cabeça com os pés e com a frissura. Não é só uma parte não. Aí essa partinha da pregação eu gostei, essa partinha da mensagem eu não gostei. Essa partinha do cordeiro eu gostei, mas essa partinha do cordeiro não gostei. Não, cabeça aos pés e até com a fressura. A fressura é tripa, é tudo, fígado, essas coisas todas. Comia tudo. A palavra nós devemos comer toda. Toda a palavra é vitamina para nós. Toda a carne do cordeiro era vida para os hebreus. Tipos não pode falhar. Ah, Deus, ajuda nós a comer esse cordeiro todo. A rebeldia nossa nos leva a fazer divisão. Come essa parte, essa aqui eu não como. Outro dia uma irmã saiu da igreja e falou: não vou congregar lá. Fiquei com raiva do pastor, falou que eu não posso casar. Irmã casada, tem marido vivo, quer casar de novo. Eu disse: irmã, infelizmente eu vou ter que ferir. A Bíblia não pode falhar. Ficou bicuda. Essa carne aí eu não como não, pastor. Essa parte aí eu pulo fora do barco. Oh Deus, dá-nos mais amor pela palavra, para comer o cordeiro da cabeça aos pés, inclusive fressura. Fressura é a parte mais ruim do animal. Fala de tripa, essa coiseirada ruim lá. Come tudo. Nós comemos a palavra toda. Se me machuca, glória a Deus. Se me elogia, glória a Deus. Mas eu quero comê-la toda. Agora é o verso 10: e nada dele deixareis até pela manhã, mas queimareis no fogo. Nós vamos ler o irmão Brana falando daqui a pouco isto. Queimareis o restante. Aí o irmão Brana aponta para a palha do trigo. Deve ser queimada. Você usa o trigo e queima a palha, o restante. Come o pão, o restante é queimado. Por quê? Porque é o que restou. Então é queimado. O que restou do trigo é queimado. O que restou do pão é queimado. Tudo tipos. Às vezes você pensa: para que serve isso? Isso é porque a Bíblia manda lá no princípio. O dedão, o ponto de partida, não pode ser deturpado. Como foi mandado lá, deve ter sequência até o fim do tempo. Verso 11: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão. Isso fala de estar no Espírito. Por isso que a pessoa fora da comunhão não deve tomar a comunhão, porque não está com cajado na mão, não está com sapatos nos pés, não está cingido da verdade. Para tomar tem que ter estas, como é que fala? Da dromentária, né? Verso 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito
farei juízos, eu sou o Senhor. Ele não vem julgar o hebreu dele, ele vem julgar os egípcios e os deuses dos egípcios. Ele não vem julgar eleito, ele vem julgar ao mundo caído. Verso 13: e naquele sangue vos será por sinal, e aquele sangue, nas casas em que estiverdes. Veja, o sangue hoje não é mais a química, é a vida que estava no sangue. É Atos capítulo 2, ele desceu, a vida que estava no sangue de Cristo, desceu em Atos 2 para morar nos eleitos. Então aquele sangue hoje é a vida que estava no sangue, será por sinal nas casas em que estiverdes. Eu sou uma casa, você é uma casa. Então aquele sangue, a vida que estava naquele sangue, é o sinal de Deus. E o anjo poupará essa casa que tem o sinal. Você é essa casa. Ao expor o sinal do sangue, da vida, o diabo rosnará, mas ele não te devorará. Esse sangue te protege. Ah, como é bom ser um hebreu de Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, para nós hoje é a vida que estava no sangue, que é o Espírito Santo, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós, não haverá entre vós praga de mortalidade, quando eu ferir a terra do Egito. Vai ser destruído com pragas os filhos egípcios, não os filhos hebreus. Oh, glória a Deus, você é protegido de Deus. Você é uma protegida de Deus, amados. Amemos, pois, os cuidados de Deus para nós. Não é enjoeira do pastor, não, é a expressão do amor divino. Sabe por quê? Porque Deus quer te proteger. A casa em que tiver o sinal, não destruirei aquela casa. Destruirei os filhos das casas egípcias, mas das casas hebreias que tem o sinal, não haverá praga. Por que que meu filho vai à escola? Você diz, vai à escola, volta e volta puro, volta pura. É porque ele é um protegido de Deus. É porque você expôs o sinal em prol dele, em prol dela. Não haverá praga na casa de um hebreu que tinha exposto o sinal. Oh Deus, ajude-nos a entender a profundidade, o que é expor o sinal. Aleluia. Verso 14. E esse dia, esse dia, irmãos, nunca podemos acostumar com esse dia. O dia da comunhão, da Páscoa. Lá era chamado Páscoa, aqui nós chamamos de Santa Ceia, é a mesma coisa. Este dia, por isso que a reunião mais solene que a igreja tem é a reunião de Santa Ceia. Não venha como a um culto qualquer, desde a saída da sua casa, venha com o coração compungido. Deus, se eu existo é por causa do Calvário. Deus, se eu ainda estou de pé, se a minha família ainda existe, é por causa do Calvário. Verso 14. E este dia vos será por memória. Cada vez que você venha na Santa Ceia, esta memória profunda deve existir. Você não deve ir mascando chiclete, como se passa aqui como um piquenique, desfilando modas, saltos altos, cabelinho cortado. Não, não faça assim não. Venha como lágrimas na face. Tão lindo quando eu vejo irmãs e irmãos passando aqui com lágrimas. Acho bonito o irmão Cassiano. Todas as vezes que ele passa a tomar a comunhão, ele passa com o rosto banhado de lágrimas. Ele e outros irmãs também. Isso fala de reflexão, de memória, de se assimilar com o que você está fazendo. Deus, se não fosse o Calvário, onde estaria eu?
Se não fosse essa mensagem, onde estaria minha família? Onde estaria meu lar? Se não fosse o anjo do Senhor, meu menino Lucas talvez estava no caixão hoje, tinha arrebentado a cabeça ali, caindo da escada. Porém o anjo protege. Devemos ser mais agradecidos, gente. Nós somos muito cobradores e pouco agradecidos. Nós, seres humanos, somos assim. Cobramos demais e agradecemos pouco. Oh Deus, muda nosso comportamento para melhor. Veja que versículo lindo, 14. E este dia, dia do Calvário, comunhão, santa ceia. Deixe isso penetrar fundo em seu coração. Fale assim: este dia, dia da Páscoa, da santa ceia. Este dia, fale profundo, memorizando. Este dia que reunimos para comer do pão, tomar do cálice, é um dia memorável, profundo, que traz uma história lá de nossos ancestrais, de Êxodo 12. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Vamos cantar? Cadê meu tecladista? Coronel, você é tecladista, fica aí. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Cante. Dia feliz, este dia vos será por memória nos estatutos perpétuos. Irmão, deixa eu falar com os pais. Comece você a valorizar esse dia, e isso pega. Se maus gestos que nós fazemos, nossos filhos copiam de nós, você acha que bons gestos eles não copiam, não? Comece a valorizar o Calvário junto com seus filhos, sua família. Valorizar esse dia. Como é que fala, irmã Lídia? Cadê a irmã Lídia? Ela fala inglês. Tem alguém que fala inglês aí? Esse dia é Sunday? Sunday é dia seguinte? Como é que é? Irmão Guilherme. Tuesday, esse dia é Tuesday. É o tio do day, né? Tio do day, esse dia. Vamos começar a valorizar as coisas, irmãos. Se os brasileiros acreditam numa mentira que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu não creio que foi só ele, foi uma equipe. Mas se foi ele, tudo bem, mas eles valorizam tanto. Por que nós não valorizar quem descobriu nossa alma? Isso deve ser memorizado com exatidão. Este dia vos será por memória. Então você vai vir aqui na mesa, na fila, cada irmão, profundamente, uma consciência profundíssima, pisando com tanto cuidado. Este dia é um dia memorável. Comer desse pão, tomar desse vinho, lembrando, este dia é um dia memorável para mim. Isto fala da minha redenção. Isso não deve ser feito como um mero costume. Isso deve ser feito com uma profunda gratidão. Dizer, se não fosse aquele dia. Se não fosse aquele dia, onde estaria eu? Deus, vamos orar dizendo, Deus,
Livra-me de estar me advogando, Deus. Qualquer coisinha que fala de mim, eu já estou emburrado. Deus, me ajude a valorizar aquele dia. Ô irmão, fica de pé, o primo do irmão Cassiano. Filma ele lá, irmão. Esqueça o seu nome. Narciso. Narciso lá em São José do Egito. Pernambuco. Ouviu esta voz. Luiz Siqueira, Cassiano, levou essa voz do Calvário para ele. Isso entrou no profundo da alma dele. Ele disse: um dia eu vou lá em Brasília para conhecer aquele povo. 10 anos passou. Sexta-feira ele veio me abraçar aqui. Ele disse: por 10 anos eu estava esperando por esse dia. E aqui estou. Um abraço, Deus te abençoe, irmão Narciso. Tão feliz, sozinho lá. São José do Egito é onde o Judas perdeu as botas, mas encontrou o irmão Narciso lá. Narciso de Deus, espalhado por esse mundo. Obrigado, irmão Narciso. O senhor é meu irmão. Deus te abençoe. 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. A gente chora aqui na fila, mas não é de tristeza, é em símbolo de festa. Chora não é de tristeza, é de alegria, por ser apanhado, agraciado por aquele dia do Calvário. Nós comemos desse pão com lágrimas, tomamos deste vinho com lágrimas, mas não é de tristeza, não é de alegria. Oh Deus, onde já se viu, Senhor, eu, um pecador, alcançado pelas mãos do Salvador. Você dá vontade de sorrir, gritar, mas aí começa a chorar de alegria. Esse dia, como é que é, irmão Guilherme? Tio Day. Esse dia. Vira para o seu irmão, esse dia te salvou. Irmã, esse dia te salvou. Sorria para ela. Irmãos, é reunião de sorriso. A Santa Ceia deve ser reunião de sorriso, de alegria. É a celebração do maior dos dias. Chore, pode chorar. Chore. Dá uma choradinha, irmão Cassiano. Chore de alegria. Chore. Esse dia memorável. Irmãos, eu fico preocupado. Será que o povo está entendendo na alma o valor do Calvário? Será que o diabo não está roubando do coração do povo a devida valorização que o Calvário merece? Será que nós não estamos valorizando mais nosso ego, nossa razão do que é o Calvário? Qualquer coisinha que pisa no dedo do nosso pé, já estamos apelando. Gente, valorizar o Calvário transpõe humanitismo, transpõe egoísmo. Fala de você diz: você está falando a pura verdade, eu não presto mesmo. Eu sei disso muito primeiro do que você. Fala que você não presta, você fala: você chegou atrasado. Eu sei desde que eu nasci que eu não presto. Só que um que presta me representa lá. Eu tenho um que presta, que me representa. É o Cordeiro Pascal. É Jesus. Esse dia memorável. Oh, irmão, se você deixar isso descer na sua alma, a Santa Ceia ficará diferente para você. Você vai vir na mesa trêmulo,
de gratidão, trêmulo de alegria. Você vai fazer coro com o irmão Cassiano, vai vir com lágrimas, com o irmão Cassiano e outros que fazem isso, e outras. Lágrimas de alegria. Deus, sublime graça, sola aí, coronel. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz que sou eu me salvou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido Ele me achou. Que a bênção desse dia te atinja aí, irmã Thaís, minha filha. Meu coração rasga quando lembro de você. Aquele leito, magérrima, mas que a bênção daquele dia do Calvário, minha filha, te abençoe. Meu filho Lucas, que está aí no leito do hospital, como é que chama, em Taguatinga, Anchieta. Que a bênção desse dia te atinja, meu filho Lucas. Cicatriza essa cirurgia tão complexa. Que a bênção desse dia, irmã Cirlei, te atinja aí em São Paulo. Está na fila também para fazer a cirurgia do pâncreas. Que a bênção desse dia atinja cada enfermo que geme nos leitos dos hospitais, que estão nos presídios clamando por mais uma oportunidade. Que a bênção desse dia ajude o povo de Israel que está lá sendo sitiado pelos árabes cruéis. Esse dia, verso 14, e esse dia vos será por memória. Irmão, não deixe isso passar de sua mente quando sair das portas ali, não. Essa data, esse dia, o dia do Calvário, da comunhão que nos traz a memória do Calvário. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Alegria por sermos achados dignos de ser alcançados por esse dia do Calvário. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Enquanto existir humanos nessa dimensão de cá, é perpétuo celebrar assim. Todas as santas ceias, Páscoa, celebrareis em todas as gerações, por estatuto perpétuo, enquanto houver seres humanos. Então ele quer dizer com isso, nunca mude o sentimento disto. É um estatuto perpétuo. Nunca mude a forma disto, a maneira de aproximar disto, a espiritualidade disto, ao comer do pão, ao tomar do vinho e ao lavar os pés dos seus irmãos. Isto é sublime, mais do que sublime. Verso 15, aí vem: 7 dias comereis pães asmos. Veja o requerimento: ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Que fez Paulo no primeiro dia, na primeira era, tirou toda a doutrina errada que os pagãos tinham semeado no seio da igreja. Paulo chegou e fez uma faxina, tirou o fermento. Fermento fala de doutrina, de acréscimo, doutrina errada. Então o primeiro dia, esses 7 dias fala das 7 eras, 7 mensageiros. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, doutrina errada, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma vai viver?
Por que você fica tão amiguinho com essas pessoas que têm espírito errado? Doutrina. Vocês pensam que doutrina errada é só chocar com a Bíblia? Espírito errado de difamação é pior do que a doutrina errada. Mata, envenena pessoas inocentes. Desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Deus tirou e você vai correr atrás, a praga cai sobre você. Irmão Brana fala isso: Deus tirou a bênção, você vai lá e dá a bênção, você fica culpado daquilo, você assume aquela maldição. Tenhamos cuidado, irmão, não vamos odiar ninguém, vamos ter misericórdia de todos, porém não vamos nos envolver com coisas erradas. Ame de longe, não se envolva com espíritos errados. Como Deus amou até Caim, você deve amar todos, mas ter cuidado de não se envolver com condutas de errado, senão aquilo te pega e logo você está fazendo igualzinho ou pior. O cristão não odeia ninguém, mas ele anda com critério, não se envolve também. Vocês estão me entendendo? Isto é a Bíblia. O que é isto? É guardar o estatuto, os princípios. Aí vem o verso 16: e ao 1º dia haverá santa convocação, na primeira era. Também ao 7º dia tereis santa convocação. A primeira era foi a convocação para entrar, retornar a Cristo. A era dos apóstolos, retornar ao batismo em nome de Jesus, crer em um só Deus, que até então a coisa estava feia. Houve a convocação de volta à palavra original. E na última era, a última convocação para o arrebatamento. Primeira era, 1º dia, convocação para voltar ao original. A última era, a convocação é para o arrebatamento. Nós estamos dentro da última chamada, da última convocação. E a convocação de Deus hoje é este: arrebatamento. Você aceita o arrebatamento? Você aceita o arrebatamento? É a chamada. Oh, isso é sublime, amados. E nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isto somente aprontareis para vós. Nenhuma obra humana carnal. Esse dia é sábado. Sábado é descanso, você não se envolver com obras carnais. 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos, ou guardai-vos, pois, a festa, essa tradição da doutrina sem mistura. Pão asmo fala de doutrina sem mistura. Guarda-te nisto, tenha critério, não se envolva com coisas questionáveis, não se envolva com coisas fermentadas, acrescentadas. Guardai-vos nisto, na pureza. Ô igreja, eu quero vos falar, eu vos amo demais, sabe por quê? Porque vocês foi o povo que Deus me deu, e vocês ainda têm se conservado virgem. Bendita esta igreja aqui do Pedregal. Eu converso, às vezes eu fico aí na porta apertando a mão dos irmãos que chegam, eu vejo virgindade de espírito em vocês, pureza. Parabéns, meus irmãos, parabéns, minhas irmãs, por conservar livre dos fermentos do mundo. Fraquezas humanas todos temos, mas eu vejo em vocês, vocês não têm fraqueza de cima. Vocês têm vos guardado do fermento da falsa doutrina. Parabéns, 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 parabéns. Agora é os 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Agora bem rapidinho aqui, eu vou só passar aqui bem rapidinho a mensagem liderança, essa impressa em Goiânia, parágrafos 158 ao 160. Irmão Brana comenta sobre isso que lemos. Posso repetir isso novamente. No kosher, o asmo, não é? Alimento preparado de acordo com os preceitos judaicos.
No oferecimento da expiação nos dias de Moisés, quando Moisés trouxe os filhos, havia 7 dias em que não havia fermento entre o povo. Agora isso aqui é a colocação profética. É assim diz o Senhor. Nenhum pastor, nenhum líder tem direito de dizer isso é isso, se primeiro o profeta não falou. Senão fica interpretação privada, senão se torna fermento. Amós 3,7, o único na terra que tem direito de ler a Bíblia e dizer isso é isto, é profeta. Cabe a nós ficar atrás do que o profeta disse, nem aumentar nem diminuir. Então ele diz aqui, havia 7 dias em que não havia fermento entre o povo. Qualquer um sabe disto, em Êxodo. Fermento algum deverá ser encontrado em todo o seu campo, 7 dias. Aqueles 7 dias representaram totalmente as 7 eras da igreja, veio? Então não é coisa minha, é o profeta que falou. Às vezes eu falo para vocês, prego alguma coisa, você diz, o pastor está falando dele. Tudo que eu prego aqui, irmão, às vezes eu não lembro na hora, mas eu tenho certeza que eu li em alguma mensagem. Deus tem me guardado disto. Nenhum fermento. Agora, o que é aquilo? Nenhum credo. Fermento fala de credo. Nenhum mundo. Jesus disse, se amas o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. É fermento, vem? E estamos tratando de misturar aquilo, seres humanos. Você não pode fazê-lo, misturar a palavra. Você tem que vir a uma coisa para crer. Se todos nós, seres humanos, somos adoradores, temos que crer em algo, então por que crer em coisa errada se tem o certo para crer? E você não pode reter para eles velhas coisas que a outra igreja antes de você fez reter. Eu sou pentecostal porque meus pais primitivos eram pentecostais. Eu falo em língua estranha porque meus pais primitivos falavam em língua estranha. Eles falaram lá. A evidência do Espírito Santo na era pentecostal era dons carismáticos. Porém hoje estamos em outra era. A evidência do Espírito Santo hoje é crer na palavra da hora. Dons já não tem muita validade de evidência. Dons é dádiva, é presente. A validade hoje é crer na mensagem da hora, é o que o profeta está querendo dizer. Você não pode reter para eles velhas coisas de outra era. Aquela era passou. O ontem foi ontem, hoje é hoje. Você tem que tomar a mensagem da hora. Parágrafo 160, ele disse, o que foi deixado, não o deixe ficar até amanhã. A era de Lutero, a era de Wesley, a era pentecostal foi deixada, ficou lá atrás. Queime-o com fogo. Corte as tradições. Há muitos crentes que vivem baseados em tradição. Meu pai era um crente. Sim, foi. Mas era um crente da era que ele viveu. Eu quero ver você, Deus quer de você hoje, na era em que você está vivendo. Queime-o com fogo, seja destruído. Que a era em que você está vivendo, a mensagem desta era, tem que ser tirado das escrituras e vindicado e provido por Deus, que é Deus fazendo. Aqui você vai descobrir uma grande coisa. Você tem que tirar das escrituras o maná, tira o R, viu, irmão Samuel, me perdoe, tira o R, não é manar, é maná, tá? Tira o R, me perdoe, eu sou leigo muito bobo, mas me perdoe. O maná de ontem, Deus não requereu deles o que requer de nós hoje. Deus não requereu de Lutero. Lutero era trinitariano, morreu batizando os títulos, fumava charuto. O maná daquele dia, a exigência de Deus naquele dia era aquilo. Wesley também era trinitariano, porque ele não viveu no tempo da restauração. Porém o maná de hoje é a restauração, é Deus afinando a coisa. De ontem, foi de ontem, mas foi
o requerimento de ontem. A página virou, é o novo dia. Deus não aceita mais a sua igreja alimentando do maná de ontem, de Lutero, de Wesley. É bom ler a biografia de Lutero. Eu tenho aquele filme de Lutero em minha casa. Sabe o que me alimenta demais? Eu não canso de ver ele, ao ver a bravura de Lutero. Ele tinha convicção do maná do dia. Pegou Romanos capítulo 1, verso 17 e massacrou as ideias romanas pagãs que diz que o justo viveria por indulgência. Romanos 1:17 diz: o justo viverá é pela fé, não por indulgência. Aquele foi o maná do dia para Lutero, e ele foi bravo naquilo e conquistou os eleitos. Porém ainda deixou cabos soltos. Cria em trindade, 3 deuses, batizava nos títulos, fumava charuto. Foi o talo. Agora é a era da semente, do aprimoramento, voltar 100% ao original. Então você não deve ver filme de Lutero? Pode, é maravilhoso, ele foi um verdadeiro homem. Mas só que coma só aquilo que te edifica. O que me edifica ao ver o filme de Lutero, ler a biografia de Lutero? Que posso tirar daquilo que de edificação? A coragem dele. Era um maná bem pequeno, porém ele valorizou tanto aquela revelação. Era somente Romanos 1:17. E ele valorizou tanto. Maná tão pequeno. E hoje nós temos o maná de Gênesis e Apocalipse. Gênesis a Apocalipse. Não é só um versículo de Romanos 1:17. Do maná de Lutero. O maná do 7º anjo. É os 7 selos. Que toma de Gênesis até Apocalipse. 7 selos não é só Apocalipse 6 não, irmãos. 7 selos não se trata só da historiazinha de Apocalipse 6 não. Os 7 selos toma Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e vem vindo até chegar a Apocalipse. Ele toma toda a Bíblia. Leia os 7 selos que o irmão Branda pregou no Espírito. Você vai ver que ele faz aquele zigue-zague na Bíblia. Pega de Gênesis e Apocalipse, volta atrás, vai na frente. Ah, que comida saudável. Ele disse: o que foi deixado, não deixe ficar até amanhã. Queime-o com fogo, seja destruído. Que a era em que você está vivendo, a mensagem desta era, tem que ser tirado das escrituras, não é de teologia do homem, é a teologia de Deus, que é a Bíblia. E vindicado e provido por Deus, que é Deus fazendo. Então você recebe aquilo ou rejeita. Aquilo é vida eterna. Liderança do Espírito Santo, liderando sua igreja. Agora aqui na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 121. Por 7 dias comerás pães asmos, sem fermento. 7 dias, já aprendemos o profeta dizendo, são as 7 eras. Não se achará fermento entre a noiva. Ah, pastor Adalto, então descobri uma coisa tremenda. Por que tem tanto fermento na mensagem? Não é na mensagem não. A mensagem é o manto. Eles rasgaram as vestes de Jesus, mas o manto de Jesus ficou intacto, ao ponto deles disputarem entre eles quem ficaria com o manto. A mensagem é o manto da igreja. Mensagem não tem fermento, não tem doutrina na mensagem, tem doutrina nos ismos. Veja, o irmão Brana que está dizendo, mensagem, único lugar provido por Deus, 121. Não se achará fermento na noiva. Oh, amados, aí você faz a diferença. Aí você dá um murro na boca do diabo. O diabo vem te acusando que você é fraco, que você é isso, aquilo. Você diz, tudo que você fala é verdade, diabo. Só que você não pode falar nada sobre a minha fé. Minha fé não tem fermento. Minha fé não tem mistura.
Oh, igreja aqui de Brasília, aqui do Pedregal, nós devemos ser agradecidos. Vivemos num mundo cheio de miscelânea. Irmão Brando, você entra, abre a internet, dá nojo. Irmão Brando, e cada um com ismo, com a doutrina, com um pensamento diferente. Mas esta noivinha aqui ainda permanece coberta com manto, sem fermento. Nós temos falhas humanas, mas falha na doutrina jamais. Sorria, irmão, sorria. Sorria para sua irmã, sorria para o seu irmão. Nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, mais rejubilante. Prestar humanamente, eu sei que eu não valo nada, mas a doutrina que eu estou agarrado, esta é Deus. Esta é Deus. Porque eu sei, de acordo com a Bíblia, que não tem fermento nela, não tem mistura de homem. Ela é 100% Deus. Isso deve nos entusiasmar a continuar a jornada, amados. Por isso que a ceia, acabamos de ler lá em Êxodo 12, ela era celebrada a Páscoa em festa de gratidão por ter presença do Cordeiro Sangrento. Esse Cordeiro Sangrento é a palavra da hora. Esse Cordeiro Sangrento está presente nesta noite. Você virá aqui à mesa debaixo do sangue. Aqui está jorrando sangue. Esta palavra é sangue derramando sobre nós. Esta palavra é Cordeiro Sangrento. Cordeiro Sangrento fala de perdão, fala de misericórdia, fala de amor divino. Oh, amados, amemos estar debaixo desse Cordeiro Sangrento. Eu não presto não, mas estou debaixo de um Cordeiro Sangrento. Isso deve nos encorajar, minha gente. Isso deve nos fazer animados. Nessa hora você esquece até que você é humano. Davi, quando foi enfrentar o Golias, irmão Ed, ele esqueceu até que ele era humano. Ele dispensou as armas de Saul, a habilidade de Saul. Ele saiu fora do humanitismo e disse: o sobrenatural pelejará por mim, Saul. Eu não quero suas armas dogmáticas, não. Ele esqueceu que ele era humano. Se você for lutar com o diabo como humano, você vai perder. Mas se você for lutar contra o diabo como divino, você vai ganhar. Nós temos que crescer, sair do nosso humanitismo. A mensagem do sétimo anjo, amados, ela veio para nos tirar de algo e nos colocar em algo. Nos tirar da natureza humana e nos colocar sob a regência da natureza divina. Você aceita isto? Olha, o desafio agora não é mais aceita Jesus, não. O desafio agora é você aceita a sua transformação. O desafio agora é você aceita o seu arrebatamento. Você aceita sair do domínio humano e entrar no domínio do sobrenatural. É a chamada de Deus, é a convocação de Deus. Saia do domínio humano, entra na jurisdição do sobrenatural. Não vai ter Golias que vai parar diante de você. Não vai ter Golias. Qualquer coisa que você usar, você vai vencer ele. Davi usou pedrinha, e você pode usar qualquer pau torto. Moisés usou um pau torto, e o Golias chamado Mar Vermelho abriu. Davi usou pedrinha, o Golias caiu. Você pode usar qualquer coisa, estando debaixo desse sangue, você vai ganhar essa parada. Nós vamos ganhar. Irmão, eu vou parar aqui, porque esse maná é rico demais. Irmão Samuel, me perdoe, eu não gosto de estar ferindo, mas me perdoe. Você é meninão, esse menino é tão bom, eu gosto tanto desse menino.
Esse menino está de parabéns. Até aqui, irmão, nota 10, viu? Nós aprendemos hoje cedo que minha nota é 5, mas a sua é 10. Nota 10 para vocês, igreja, pela sua humildade, sua fidelidade, seu amor. Eu me orgulho de vocês, desses cantores, tocadores, crianças. Eu tenho orgulho de vocês. Zé querido, olha lá, Zé querido, olha lá. Zé querido, né? Amém. Vamos dizer glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Zé Carlos passou doente, mas Jesus te curou. Ele é o Cordeiro sangrento. Cura, salva, dá vida. Uns caem, né, irmão Juninho? Caem, mas sacode a poeira, levanta e enfrenta de novo. Né, irmão? Cadê o irmão Wesley? Wesley. Não, esse menino aí ao lado do irmão Warlo. Wellington, vem cá, Wellington. Você dá conta de falar igual você falou para mim ali no escritório, chorando? Você tem que chorar, senão não fica forte. Está com vontade de chorar, não? Então eu vou falar. Ele veio no escritório chorando. Foi lá na Bahia. Como é que chama o lugar lá? Olha lá, Alton. Formigueiro, um lugar lá na Bahia, no deserto. Passou lá umas 2 semanas e chegou chorando. Pastor, Deus teve que me levar lá no Formigueiro, na Bahia, para mim valorizar mais nossa igreja. Irmão, sai de longe, pastor, para ir nos cultos, ouvir uma fitinha rodando lá. O pastor viaja muito lá, campo muito grande. Ele não pode estar em todos os cultos, mas irmãos viajam de longe, montado de a cavalo, de carroça, para assistir um culto. E eu, pastor, às vezes aqui perdia culto. Ele veio chorando, pastor, eu devo valorizar mais nossa igreja. Aqui tem fartura. Eu falei, irmão Wellington, Deus te abençoe por essa boa compreensão. Gratidão pelo que Deus nos tem dado, pelo pão nosso. Quantos meninos com a variedade de comida no prato e disse, eu não gosto disso, joga fora. Não gosto disso, joga fora. Quantos magérrimos lá na África queria pelo menos um rato assado para comer e não tem. Come rato não, é perigoso, viu? Lá na China eles estão morrendo de comer rato. Eu estou falando, termo. Aleluia. É tão bom estar aqui, irmãos. Somos uma família que ama, uma família que crê, uma família que reverencia, uma família que ama o pão ázimo. Vamos cantar, irmão. Tem um hino, irmã Lídia, próprio para agora, sobre Cordeiro sangrento. A irmã é doutora, apertou, já sai fogo no hino. Vamos, toca aí já, irmão. Vai lá, coronel. Quem vai tocar? Agora, enquanto ela prepara, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11. Corre, gente, corre. Não, pode assentar que ela vai cantar ainda. Ora aqui, irmão Negão, ora. Você está com vontade de pregar, mas ora. Agradecendo por esse Cordeiro sangrento. Senhor Deus, Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Lembrando, Pai, do Calvário, Senhor, que fez a diferença nas nossas vidas aquele dia, Pai. Que possamos colocar em prática, Senhor, que o Senhor morreu na cruz por todos os nossos pecados, Senhor. Pai, continue nos dando força, Senhor, para reconhecer que não somos nada sem Ti, Senhor. Pai, que nós possamos estar aqui, Senhor, no posto do dever, Senhor, e que cada um que for tomar, Senhor, da comunhão, que o Senhor venha abençoar, que venha realmente lembrando do sacrifício no Calvário, Senhor. Pois assim nós te agradecemos no Teu nome santo. Amém. Vamos, irmã, cante um hino bem doce, hino da alma, hino do Calvário. Adoremos, irmão. Você quer gritar, grite. É da glória a Deus, dê. Lembrando que a razão pela qual estamos aqui é por causa do Calvário. Lembrando daquela frase do verso 14, que esse dia seja memorial para todos nós, o dia da Santa Ceia, que nos leva lá para o dia do Calvário.
Agora vamos colocar em pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Foi Jesus que fez isso, partiu o pão e disse: esse fala do meu corpo. Então fazei isto em memória. Memória quer dizer lembrando. Dia memoriável, lembrando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, lembrando. Em memória quer dizer lembrando de mim. Dia memoriável. Verso 14 de Êxodo 12. Lembrai-vos deste dia. Lembrai-vos. Nunca perca isso da sua consciência. Verso 26 agora. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é a pessoa que vai sofrer as consequências. Por que você fica preocupado com a pessoa errada tomando a ceia? Ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor, ele. Aí vem o 28. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Você não tem que examinar o outro. Você tem que examinar o máximo. Se eu der conta de examinar a mim, está bom demais. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, é ele que está fazendo. Ele come e bebe para a sua própria condenação, a dele, não a minha, não a sua. Não discernindo o corpo do Senhor. Discernir quer dizer diferenciar. Por causa disto, tomar indignamente, há entre vós muitos fracos na fé, doentes na fé, não é? E muitos que morrem, mortos na fé. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, né? Nos policiássemos, não seríamos julgados lá no trono branco com as virgens nécias. Mas quando somos julgados aqui pela palavra, somos repreendidos pelo Senhor, não é? Para não sermos condenados lá no trono branco. Deixa a palavra te julgar aqui, não fica bravo com ela não. Ame esse cordeiro sangrento. São João 13. São João capítulo 13. 3 ordenanças bíblicas que Jesus deixou para nós fazer: batismo nas águas, santa ceia com pães asmos, vinho puro, e agora em terceiro lugar o lava-pés. A ceia não é completa, a menos que seja caso de doença física, né? Você não dá conta de curvar, lavar os pés, os nervos enrolados. Deus conhece o que está no seu coração, mas desde que você crê, Deus julga pelo que está no seu coração. Capítulo 13 de São João, verso 4 e 5, Jesus levantou-se da ceia, tirou os vestidos. Esse vestido não é toda a roupa, tirou as vestes, aquilo que estava de fora, não é? E tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos. Isso é lindo demais, irmão. O grande Deus desceu da glória para lavar os pés todo sujo de Pedro pescador, pés rachados, sujo, encardido. O grande Deus desceu da glória para lavar os pés de um encardido, rachado do pescador Pedro, que andava mais descalço do que calçado. Às vezes nós temos escrúpulo de lavar os pés dos nossos irmãos queridos aqui. Ô irmão, isso deve tirar de nós toda arrogância. Por isso está escrito lá, vou repetir mais uma vez: lembrai-vos desse dia. Aleluia. Deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Está certo. Ora, agora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés,
Sou eu que tenho que fazer isso? Estou dando exemplo. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então é mandamento ou não é? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, lavar os pés uns dos outros. Fala de humildade. Quando você está lavando os pés do seu irmão, você está dizendo: eu sou menor do que você, irmão. Quando você está lavando os pés da sua irmã, sem palavras você está dizendo: eu sou menor do que você, irmã. Tenho o maior prazer, é honra para mim lavar seus pés. Você está lavando os pés de Deus naquele irmão, naquela irmã. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas na alma, o que vocês serão? Oh Deus, ajude-nos a colocar isso na alma, na alma. Se eu conseguisse, amados, se eu conseguisse pegar o coração de vocês e pôr esse conteúdo, seria o que eu desejo. Mas eu não dou conta, mas Jesus dá conta. Jesus está fazendo isto. Vamos levantar as mãos, pedir a Deus consagrar esses elementos. Pai Celestial, aqui está esse pão, feito por mãos santas. Não é pão levedado, não é pão cheio de fermento. Pães asmo, trigo levado ao fogo. Senhor, consagra para esse serviço tão simbólico. Simbolizará o corpo martirizado de Deus na cruz por nós. Santifica-o para este serviço. Como também aqui está este vinho, fruto da vide. Doravante simbolizará o sangue de Deus, que nos lava e purifica de todo pecado. Consagra-o para este fim. E a nós também, que vamos vir à mesa, comer desse pão, beber desse cálice, consagra a nós, Pai, humildemente, corações quebrantados, vamos vir à fila, comer desse pão, tomar desse vinho, como o maior dos dias, o dia memorável, falando daquele dia no Calvário. Humildemente vamos fazer isto. Eu peço, Pai, que isto também traga a cura divina para o corpo enfermo que comer. A bênção de Deus é completa. Humildemente pedimos no nome de Jesus, Cordeiro sangrento. Amém. Assentai-vos, orem uns pelos outros, enquanto o pão será quebrado.